Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Às 10 da manhã nós já aqui estamos. Não é? Exatamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, projetos super interessantes, convidados fantásticos e histórias que você só vai ouvir e temas que só vai ouvir aqui mesmo no Manhãs na TV. Portanto, um grande abraço e muito bem-vindo. Exatamente, para si que está connosco um pouquinho por todo o mundo, é sempre um gosto fazer parte da sua manhã. Se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao Manhãs na TV, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá entrar em contato connosco através do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, através de contacto telefónico ou mesmo mensagem privada no Facebook. Se o projeto é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência. É sempre um gosto fazer parte do seu dia, tê-lo aqui, e hoje nós temos uma conversa muito interessante. Hoje não temos. Nós temos sim, nós abordamos, nós trazemos sempre convidados especiais e temos sempre temas também muito especiais que nós trazemos à Curiacos TV através deste programa. Se você quiser saber, através da Curiacos, o canal do YouTube Curiacos TV, você poderá ver algumas entrevistas e abordamos vários tipos de temas. E o que é que nós vamos fazer? O tema hoje nós vamos falar acerca da dificuldade dos alunos com deficiências ou limitações também em encontrarem estágios profissionais. Exatamente. Para isso... E nada melhor já de quem? Para nos falar sobre este assunto. Adivinhe lá. Já sabe quem é? Quem? O nosso querido chefe Júlio. É verdade, mas ele não veio sozinho. Não. Ele não veio sozinho. Ele trouxe a professora Inês Fernandes, que também tem uma história espetacular para nos falar, e também trouxe o aluno que é o Aritson Neto. Exatamente. Portanto, vamos ter uma conversa super interessante. Estamos ansiosos por começar. Nós voltamos já. Então estamos de volta, já sabem qual é o tema do nosso programa e temos aqui os nossos convidados, chefe Júlio, Aritson e Inês. Sim. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa. É um prazer ter-vos cá. Pelo que eu sei, acho que o que é menos experiente aqui no Manhãs TV é o chefe Júlio, tanto o Aritson como a Inês já estão super habituados. Chefe Júlio, não fique nervoso, isto vai ver que o programa corre super bem. Tu estás a provocar. Também provoca antes, como o programa começar, quando estamos no ar, agora é a minha vez de provocar. Mas é sempre um prazer ter-vos cá. O chefe Júlio, chefe de tão conhecido restaurante de bacalhau, e outros também já abordamos aqui no programa. Professora da Escola Secundária de Camarate, Exatamente. Inês Fernandes. Sim. E o Aritson é aluno da Inês. Boa. Tem que se pôr na linha, que senão a Inês já sabe. O professor já sabe como é que somos professores. Mas é um prazer ter-vos cá. Olá, chefe Júlio. Olá. Bom dia a todos. Eu hoje estou numa função diferente porque sugeri e foi aceito pelas Manhãs da TV, que aliás é algo que é normal num programa que é tão diversificado nas várias matérias e nos programas que aqui traz, e eu, ao contrário do que possam pensar, eu vejo muito as Manhãs da TV. Não exatamente na hora das Manhãs da TV, mas puxando atrás, que é uma coisa que você pode fazer sempre que quiser, porque às vezes há aqui temas que vão muito além do normal. Sim. E eu acho que hoje o programa traz-nos essa situação. A professora Inês, com quem eu trabalho há algum tempo, como ela ainda há pouco dizia, ela também já foi minha aluna na Universidade Europeia, tem-me feito alguns convites para eu aceitar no de bacalhau alguns formandos. Formandos que, na sua maioria, são meninos e meninas que ou estão a tirar o curso de mesas, e, por exemplo, eu neste momento tenho 2 colaboradores, uma delas que foi mãe há pouco tempo, mas que foi originária da Escola Secundária de Camarate, onde tirou o curso, onde fez o estágio com o chefe Júlio e onde, mais tarde, tendo ficado sem trabalho, ou seja, querendo iniciar a sua vida profissional, veio ter comigo e foi com muito prazer que eu recebi a Mari Carmo, que também era aluna da professora Inês. Desta vez a professora Inês falou comigo e contou-me algo que me surpreendeu, me deixou triste, mas que ao mesmo tempo, e vocês sabem, desafios, Claro. estou cá eu. Eu aceito muito bem os desafios. Um dia até aceitei um desafio para fazer um bacalhau novo.
E que bacalhau é que eu fiz? Um bacalhau à coriacos, que é hoje o maior êxito do meu bacalhau, embora se chame agora bacalhau à chefe Júlio, porque a nomenclatura é sempre importante para o desenvolvimento do dia-a-dia do restaurante. E então, o desafio foi diferente. Foi aceitar aqui este rapazinho como meu formando. Eu disse, não estava a perceber porque é que ele não havia de ser formando quando ela já me trouxe tantos. E eu vi-o entrar no meu restaurante com a sua canadiana, que hoje não está aqui com ele, mas ele já está a sentir falta. Eu até quando ele me falou na canadiana, eu julguei que era uma senhora do Canadá, mas não, é mesmo aquela canadiana. Entrou de canadiana com as dificuldades que ele tem, normais, e eu olhei para ele e disse, não percebo qual é o problema. É um homem que teve uma formação e que agora apenas quer desenvolver aquilo que aprendeu na prática. Para quê? Para que se possa validar o curso que ele tirou. Porque se não tiver a parte prática de estágio, e isso a professora Inês vai explicar, que não é validado o curso. E este jovem, eu já tive alunos de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, e ele, nestes 3 anos, nunca tinha conseguido um estágio. Caramba. Francamente, eu não vejo porquê. Porque eu neste momento tenho um problema com ele, e ele sabe. Ele quer sempre fazer mais que aquilo que pode. Ele quer sempre fazer mais qualquer coisa. Sabem que eu, há muitos anos, em relação à deficiência, falava com alguém que me dizia, eu só quero mudos. Só quero mudos porquê? É porque à segunda-feira não conversam sobre a bola. Só trabalham. Portanto, aqui o truque, que é mesmo um truque, é aproveitar as coisas boas que as pessoas têm e juntar à atividade profissional uma componente que também existe, que é uma pequena deficiência ou uma grande deficiência, não importa o caso, desde que eu quando aprendi a dar formação, aprendi com um professor que me incentivou a ter o seguinte comportamento. Nós temos um aluno perante nós com 95% de dificuldades de aprendizagem, de ser malandro, ser mandrião, ser isto, ser aquilo. Então, se temos 95% dessa circunstância, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nos 5% bons que ele tem e vamos apostar nestes 5%. E depois, a pouco e pouco, as coisas vão aparecendo. É esta a história porque eu estou aqui com o meu querido Ari e agora passa a palavra. Inês, é sempre importante, como professora, também ver o êxito dos seus alunos, neste caso. Sim, sim. Na verdade, quando a Mari Carmen, que é a aluna que o chefe referiu, ficou no do bacalhau, para nós é sempre, deixa-nos sempre o coração cheio, porque na verdade é que nós acompanhamos estes alunos durante 3 anos e depois deixamos-los no mundo, porque temos outros 20 ou 30 para continuar a acompanhar. E quando sabemos que eles estão em tão boas mãos, ficamos contentes. Até foi o Júlio na altura que me disse que a Mari Carmen estava grávida e tudo mais. Mas é sempre complicado, em algumas circunstâncias, sobretudo em alunos, como é o caso do Ari, que nós não sabemos muito bem o que é que lhes vai acontecer no futuro. Mas ainda assim nós queremos sempre dar-lhe as ferramentas que sabemos que são essenciais e as oportunidades, porque para mim o Aritson é um aluno como outro qualquer, sou exigente com ele como sou com outro qualquer, apenas sou um bocadinho mais exigente no sentido de o obrigar às vezes a não fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele, à vontade dele ele fazia exatamente o que os colegas fazem. O que para nós também nos preocupamos muito com o bem-estar dele, físico, porque emocional é um aluno como outro qualquer. Mas para nós é sempre bom, e mesmo toda a escola, neste momento estão todos muito contentes por saber que o Aritson está no de bacalhau, que o Aritson vinha à televisão, que eu fiz questão de dizer a toda a gente, e estão todos muito contentes com o sucesso dele, também porque todos nós, enquanto comunidade escolar, acreditamos no Aritson, e toda a gente conhece o Aritson na escola, e o Aritson e a sua amiga, e para nós ver validado o trabalho que temos durante 3 anos é sempre muito importante.
Isto nós temos aqui uma informação, por exemplo, se calhar quem está lá em casa irá gostar e ficar interessado. Na Europa, menos de metade de pessoas que têm deficiências ou limitações estão integradas no mercado de trabalho. São 87 milhões de pessoas, ou seja, menos de metade disso conseguem ter as oportunidades que aqui falamos com o chefe Júlio até falou, porque têm essa incapacidade ou essa deficiência como doença que surgiu ou um acidente. Sim. E aqui o que estamos a falar é precisamente de discriminação, né? Ou seja, essas pessoas nem sequer têm chance, como o chefe Júlio deu, de ver o que é que se passa, o que é que podes fazer, então nem sequer recebem essa oportunidade. É isso que estamos aqui a falar, então. É assim, nós na escola isso não acontece, não é? A nossa escola é uma escola TAPE, Território Educativo de Intervenção Prioritária, e somos uma escola inclusiva. Por isso, dentro da escola, eles são integrados como qualquer outro aluno. Aliás, eu quando vi o Aritson pela primeira vez no primeiro ano, pensei, ele tem tantas limitações, ele veio para serviço de sala e agora? Porque ele não pode transportar uma bandeja cheia de copos, não é? Mas ao mesmo tempo para mim foi um desafio. Mas a verdade é que, e nesse aspecto, só quando os alunos mantêm contacto connosco é que nós conseguimos perceber. O Ari é o primeiro aluno em 8 anos que eu tenho com tantas limitações, mas preocupa-me saber exatamente o que é que vai acontecer com o Aritson no dia em que ele sair da escola. Ele, no dia 12 de julho deste ano, terminam com a prova final, que ele vai fazer como os outros colegas, poderia não fazer, mas eu não deixo. Ele vai fazer como os outros colegas, mas sim, efetivamente, nós se olharmos para o mercado de trabalho da área da restauração, da cozinha, da pastelaria, que é a área que estamos a falar, é muito difícil encontrar uma pessoa com tantas limitações físicas. E a verdade é que quando eu mandei pela primeira vez mensagem ao chefe, eu até pensei, bom, se calhar não dizemos exatamente quais são as limitações. E não disse. A verdade é que eu não disse. Porque eu sabia que era um desafio que o chefe iria aceitar. Mas depois, ao mesmo tempo, também tinha a reticência do será que as limitações não são muito grandes. Porque a verdade é que o plano de estudos do Aritson é um bocadinho diferente dos colegas, obviamente. Ele fica com o curso... quer faça um estágio no seu modelo tradicional dos colegas, quer faça outro tipo de atividades, mas no dia em que fomos mesmo falar com o chefe na semana passada, a verdade é que eu fiquei um bocadinho reticente no sentido de será que não é uma limitação demasiado grande? Mas o chefe perguntou logo o que é que ele conseguia fazer, o que é que ele não conseguia fazer, viu a mobilidade e disse logo, isto é o que tu vais fazer. O chefe Júlio é muito prático. Sim, sim, muito pragmático, resolveu logo a situação, eu fiquei super descansada quando saí de lá e eu sei que ele está em boas mãos. Viu ou seja, o chefe Júlio foi à procura do que os pontos fortes do Aritson puxar por ele. Exato. Foi aqui falado. Aritson, como é que é fazer parte, ter tirado este curso, estar quase a chegar ao fim, não é? E estar e ter a professora fantástica que você tem da Inês. É espetacular, sempre é um grado ter uma pessoa que sempre se preocupa com os alunos, que quer sempre mais dos alunos, sempre vai querendo mais, não sempre dos alunos. Sai puxando sempre pelos alunos. Porque é a área da restauração. O que é que tu gostas nesta área? Gosto de falar com os clientes, gosto de comunicação. Gosto de falar, E como é que é o chefe Júlio no local de trabalho? Opa, isso aí vamos falar. Uma pessoa excelente, sempre disse, tu és igual a todo mundo, vamos aqui ajudar, que precisares, podes falar comigo ou com os outros colegas também. E ajudam-se uns aos outros. Sim, sempre. E estás a gostar da experiência? Sim. Maravilha. E foi a experiência que o chefe Júlio promoveu e ainda bem que estás a ter esse momento e vai ser crucial para o teu estágio, para conseguir ter a parte prática que foi falada. Inês, sente que há esta dificuldade em incluir estes alunos a nível geral ou sente que a sociedade está um pouquinho melhor
Porque, por exemplo, nas escolas primárias, nós vemos que alguns alunos com algumas deficiências, não é? Eles já são incluídos numa aula ou numa turma de alunos sem deficiência, como aquela criança pode ter, não é? E que eles acabam também por criar ali uma união, não é? Uma forma de ajudar e até a criança fica diferente porque está ali inserida no meio. Na parte da escola primária, por exemplo, onde anda o meu filho mais novo, tem essa situação em algumas turmas e nós vemos a diferença e a preocupação que eles têm todos uns com os outros. Sente que estamos a mudar um bocadinho a mentalidade, ou não? Sim, eu penso que sim. No caso das nossas turmas, nós tentamos... Obviamente nós temos 10º, 11º, 12º, acabamos sempre por ter 3 a 6 turmas, depende dos anos, nesta área específica, depois temos mais cursos, e a verdade é que eu tento sempre que eles colaborem enquanto equipa, ou seja, tal como eu e os meus colegas da área técnica somos uma equipa de formadores, eles são entre si também uma equipa, e eles entre si ajudam-se muitíssimo. Eu acho que enquanto sociedade estamos muito melhor. Sim, eles conseguem compreender entre si as limitações. Por exemplo, nós uma vez fizemos uma visita de estudo aos Pastéis de Belém e eles tinham que ir pelos seus próprios meios e automaticamente eu perguntei quem vai com a Aritza? E houve logo quem dissesse não, eu vou. E eles ajudaram-se entre eles e ajudam se ele precisa, por exemplo, que alguém lhe leve a mochila, ou se ele precisa de ajuda com alguma coisa, eles próprios o chamam a atenção quando ele faz coisas a mais, ou quando ele está a puxar por ele próprio, e tentam sempre ajudá-lo. E mesmo a escola, a comunidade educativa, as assistentes operacionais que são fantásticas com o Aritson, aliás, já me disseram quando ele se for embora, vou sentir ali uma falta, não é? E a verdade é que, enquanto escola, as escolas são cada vez mais inclusivas, a todo o nível, e é importante, seria ainda mais importante se o mercado de trabalho conseguisse dar maior resposta. Pois lá está a falar a nível de escolas, mas, por exemplo, chefe Júlio, a nível empresarial, você é empresário, qual é a sua perspectiva? Acha que essa discriminação pode ser uma barreira ainda para esta lei da inclusão? Vocês conhecem, os nossos telespectadores também conhecem, eu não sou nunca de coisas fáceis. Por isso, vamos aqui alegrar um bocadinho a conversa. Primeiro, há um papel do Estado que devia ser mais integrante e que não existe. É óbvio que o empresário tem, naturalmente, limitações a poder ou a querer integrar no mercado de trabalho pessoas com este nível de deficiência. Mas estou certo que se o Estado tivesse um programa de inserção em que colaborasse financeiramente na inserção destas pessoas, estas pessoas acabavam por sair, deixa-me usar a palavra, mais baratas ao Estado, na medida em que a sua integração no mercado de trabalho havia de trazer benefícios à sociedade em geral. E estávamos a cumprir o papel social da empresa e do Estado. Agora, há aqui algumas dúvidas e algumas questões que a gente tem que pôr, e eu vou desafiar a Inês, que se calhar não está muito à vontade para isso, mas ainda assim... Agora é a sua vez de desafiar. Ainda assim vou colocar, porque nós estamos perante uma plateia que eu tenho a certeza, pelos programas que eu vejo e pela forma como falamos aqui dos vários problemas, que estão interessados em saber algumas coisas, mesmo que sejam polémicas. E ele vai-me desculpar, porque sabe que eu sou amigo dele e que tento. Mas porquê é que ele foi para esta área? Porquê é que ele não foi para uma área mais, digamos, por exemplo, na área da informática, que hoje é em dia cada vez mais uma área em que a mão de obra é cada vez mais necessária, não é? E onde ele, porque tem capacidades intelectuais fantásticas, e eu tenho falado com ele algumas vezes, ou seja, vamos lá integrar as pessoas, colocando-as em funções mais adequadas. Depois, este é um problema. Outro problema é o problema, de facto, as escolas hoje, e acabámos de ouvir aqui que há escolas que integram, mas a escola em si não está preparada para ter, por exemplo, os auxiliares de educação
necessários para que todos se sintam bem. Uns integrados, outros não discriminados. E muitas vezes, e eu sei isto porque tenho pessoas amigas, colegas, clientes, que têm este papel na sociedade, em escolas, e que muitas vezes não há o número de pessoas suficientes para acompanhar estas circunstâncias. Vamos dar um exemplo, ir à casa de banho. Há meninos que precisam de ir à casa de banho com uma pessoa, mas às vezes é a vida. São 3 ao mesmo tempo. Como é que fazem? Não há uma organização ao nível da educação. Agora, um outro problema que eu só estou a deixar assim salpicos para aqui para a Inês, porque ela é que está no terreno. O outro salpico é de que houve uma descentralização da educação para as câmaras municipais. Mas há câmaras municipais que estão preparadas e que têm, por exemplo, na variação uma professora, e excelente, sabem o que é que estão a fazer, sabem o que é que estão a tratar, mas há outras câmaras que não estão preparadas nem sensibilizadas para o problema da educação e principalmente para o problema da educação especial. Portanto, nós temos aqui um leque de problemas que se calhar não é um chefe de cozinha que os devia abordar, mas, pelo menos, eu estou a dar o meu contributo por aquilo que sou capaz de fazer. Eu tinha condições para integrar 1 ou 2 elementos na minha equipa, que são 40, não é? Sabendo das limitações, com algum apoio do Estado. Porque, naturalmente, isto tem que ser uma situação coletiva, o formando, querendo. Este é daqueles que querem, mas também há formandos que não querem. Sim. O Estado financeiramente dando alguns apoios e o empresário com a responsabilidade social que tem e que deve ter, é a minha opinião. Certíssimo. Inês, o que você acha? É assim, a verdade é que as escolas, muitas vezes nós fazemos, como se costuma dizer em bom português, das tripas coração para conseguir integrar todos os alunos da melhor forma possível. Seria mais fácil o Ari de Santos estar em informática? Sim. Teríamos menos problemas, menos dificuldades? Talvez. Seria o melhor para ele? Talvez não. Porque esta é a área que ele quer. E a verdade é que as escolas procuram sempre dar resposta àquilo que são as pretensões académicas dos alunos. Se calhar haveria colegas, haveria escolas que o mais prático é deixa estar. Ele fica aí, não há problema, ele fica na escola, vai para a biblioteca trabalhar, vai para dar um apoio nos arquivos, o que seja. Seria mais prático? Seria. Mas eu este ano, quando começou o ano letivo e em que eu fui pela primeira vez realmente diretora de curso do Aridson, logo desde o primeiro dia, disse logo à colega de Educação Especial, não. Eu vou conseguir que o Aridson faça estágio. Nem que sejam 10 horas. Ele tem que ter uma experiência lá fora. E eu tenho a sorte também de ter uma direção que é aberta a estas propostas, porque isto tudo envolve depois custos para as escolas, seguros extra para os alunos, existe uma burocracia enorme detrás disto tudo. Aliás, ali o chefe já, quando eu lá chego com o molho dos papéis, ele já sabe, bom, então traz lá o carimbo e tal, e fica ali um bocadinho comigo. Mas tenho a sorte de ter uma direção que me permite lançar estes desafios e que dizem sempre que sim. Dizem sempre sim, olha, vamos tentar, vamos conseguir, e que conhecem os nossos alunos. Agora, esta parte mais de gestão do Ministério ou das câmaras, Exato. É complicado, sim, porque foi uma transição muito rápida, não é? E que exige um período de adaptação um bocadinho mais complicado. Dando, por exemplo, o exemplo do Aridson. O Aridson é um aluno que precisa de transporte. E não pode, ele não é suposto vir de transportes públicos para a escola ou para a entidade de estágio. E sempre foi agilizado, havia um procedimento que era feito todos os anos. Este ano, com este período de transição, foi um bocadinho mais complicado. E o Aridson estava muito triste, porque ele provavelmente não iria conseguir fazer o estágio caso não tivesse transporte. Depois tem um problema acrescido, porque a nossa escola é em Loures, mas ele vive em Lisboa, e então já estamos a falar de 2 municípios. E esta sinergia que deveria existir na área da educação, que é a área que nos toca a nós, ainda precisa de algum trabalho.
as escolas tentam fazer o melhor que conseguem, aquilo que o chefe estava a referir em relação ao rácio de auxiliares para o número de alunos, são coisas que têm que ser resolvidas acima da escola, que a escola tenta nas suas limitações resolver e acomodar. Mas vê que existe trabalhos de sensibilização para esses aspectos, tanto para municípios como para escolas? Sim, mas acho que se poderia e deveria fazer um bocadinho mais. A inclusão é um trabalho que tem que ser da comunidade, não pode ser só da escola. Que nós tentamos sempre, e acredito que é um trabalho que é feito de norte a sul do país, acomodar e resolver. Isto é algo que tem tudo a ver com o foco, que é o objetivo principal, é que todos possam ter a sua independência. Nós tivemos aqui um caso que eu lembro-me de, não sei há quanto tempo é que foi uns meses atrás, daqueles jovens que tinham trissomia 21, né? Se não me engano é 21, vieram cá ao programa e eles disseram, muitas pessoas lá está, têm aquela barreira, né? E vai ser problemas das chatices, e são pessoas que têm algumas limitações, têm algumas carências, mas são excelentes trabalhadores e super responsáveis. Eles querem... E neste caso do que tivemos cá, eles trabalham, recebem o seu ordenado. Exatamente. E são felizes. Cabeleireiros, costureiros, outro tipo de profissões que agora já não estou... Só vos queria dizer que já dei, portanto já recebi através do Instituto do Emprego um jovem nessas condições, e eles têm algo muito importante, que é uma simpatia natural. Sim. Que criam à volta, estou-me a lembrar, isto foi um colaborador no Hospital Amadora Sintra, na cafetaria que nós lá tínhamos, e o papel dele era retirar os tabuleiros e a louça da sala de refeições. E ele, a determinada altura, conhecia o nome das pessoas, conhecia, às vezes, o que é que eles pretendiam, o que é que não pretendiam, se devia tirar a bandeja, se não devia tirar a bandeja. Quero mais um cafezinho e eu vou buscar e não sei o quê. Ou seja, uma disponibilidade que outros a pagar, não é? Outras pessoas com outra formação, às vezes, descuidam-se. Eu só queria aqui deixar uma notazinha ali à professora Inês. Você é a professora que vai com notas para cá. Não, a professora Inês, porque a Inês é, de facto, o exemplo dos professores que nós precisávamos ter. Não são todos assim. Mas ela ainda há bocado dizia uma coisa, que é, ele não pode levar a bandeja com os copos. E eu tenho uma luta incrível, diária, com os meus empregados, para usarem a bandeja, mas eles não usam. Eles tiram e põem com as coisas na mão. Por isso não é nenhum handicap para ele. Se ele tiver que fazer isso, tira com a mão, não é preciso ter a bandeja. Porque é a minha guerra. Usa a bandeja. Olha, cai os... Às vezes pergunto se tenho muitas vezes essa preocupação de dizer, então, quando é que vais fazer uma perninha ao circo? E eles olham para mim e dizem, ao circo? É equilibrista. Tu equilibras muito bem os corpos. É porque essa é a questão. E ele sabe, aprendeu, já tem os ouvidos até um bocadinho massacrados da louça que se parte dentro do restaurante. É uma coisa incrível. Muitas vezes é por causa dessa indisponibilidade de usar os meios certos. E aqui a formação é essencial para isso, que é para dizer às pessoas que para determinada circunstância deve-se utilizar o equipamento A, o equipamento B, ou não se deve de utilizar equipamento nenhum, nomeadamente quando temos muita gente e às vezes queremos levantar uma mesa, não vamos buscar um tabuleiro ali ao fim quando a mesa está ali mesmo ao pé. Mas isto são pequenas notas de que quando há vontade, não há nenhum handicap a colocar uma pessoa como o Ari a funcionar. Até porque ele tem uma coisa que suplanta as dificuldades dele, que é a simpatia natural, o voluntariado, a vontade. Posso dizer o resto? E também a simpatia que tem para as colegas dele do balcão.
Faz parte, não é, Aritson? faz. Tem que ser simpático para Tem que ser todos, não é? simpático. Todos. Mas, por exemplo, só uma pergunta antes de Deixa-me avançar. só dizer, Queres dizer uma coisa? sim, em relação àquilo que estava a dizer há pouco, como é que os clientes têm reagido quando veem o Aritson? Para ser franco, não há grande diferença. Porque o Harrison, desde que entrou, eu criei-lhe algumas funções. Eu, o Nudo Bacalhau, desde há muito tempo que a formação, e talvez por isso a professora Inês às vezes vem ter comigo, porque ela sente isso, porque tem as pessoas que lhe relatam. Os alunos passam as experiências. E nós não aceitamos os formandos para mão de obra barata. Porque há quem o faça. Há quem aceite formandos para levar a louça, para cortar batata. Não. Isto é um curso e a professora Inês, eu conheço o programa do curso, tenho essa preocupação de o conhecer bem. Portanto, a minha função é dizer aquilo que a Inês vos disse tecnicamente através da teoria, na prática faz assim. E é isso que faz sentido. Porque se eles estão numa componente de teoria, às vezes podem imaginar que aquilo que aprenderam depois na execução é diferente. E às vezes é. É completamente diferente. Descascar uma batata, não é? Não é a mesma coisa na prática do que na teoria. Porque na prática tem uma faca. E a faca às vezes foge para a mão. E os colegas nossos, eu por acaso não tenho esse problema, porque a gente tem que arranjar soluções para as coisas. Eu sou do tempo em que o patrão dizia: estás a descascar as batatas, olha para isso, tanta batata aí agarrada à casca. A minha mãe dizia-me isso muita vez. Dizia? Que eu tirava quase metade da E batata. o que é que eu faço no dote? Hã? A minha mãe ralhava comigo. Não, eu não ralho. Eu pego, quanto mais batata tem a casca, a gente frita e faz um aperitivo com maionese. Muito bom. Muito bom. Portanto, aqui o problema é adequar, digamos, às necessidades. E eu aqui tenho um aperitivo que em todos os dotes é servido, nem se pergunta, deixa-se ficar. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. E isto porque estávamos a falar na experimentação. Eu fiz um programa para ele, que ele chega, vem na tal carrinha da Câmara Municipal, adequa com o nosso homem de receber as mercadorias. Ele percebe como é, o que se faz, o que é que não se faz. Depois ajuda a pôr as mesas, ajuda a cortar o pão. Está proibido de cortar broa, porque a broa é mais rija e tem, digamos, precisa de mais alguma... Mas ele tenta e faz, e a gente está-lhes farto de dizer: tens outras coisas para fazer, não vais por aí, mas ele quer ir. Isto para nós enche-nos o coração. Agora, em relação aos clientes, de facto não se apercebem muito, porque à hora em que o restaurante está a funcionar, ele está no balcão e no balcão não tem, digamos, qualquer tipo de diferença entre ele e as colegas com quem ele se dá muito bem. Certíssimo. Com quem ele está muito bem. Com quem ele está muito bem, Aritson. Muito interessante. Inês. E há pouco, tu lembras-te que há pouco, isto foi em off, nós estivemos a conversar. A Inês foi aluna do professor chefe Júlio. Sim. Conte-nos como é que eram as aulas. É uma pós-graduação e quando nós vamos para uma pós-graduação, como não é uma formação de caráter profissional, nós pensamos: ok, vai ser uma coisa muito séria. Vamos estar ali numa sala a ouvir um chefe falar e tal. Não. Não. Aliás, as aulas do chefe, e ele ensinou-nos a fazer a sua famosa receita de pataniscas, ok? Nós temos essa receita. Eram aulas mais práticas. Lançou o desafio de criarmos pratos, de vermos também a própria execução dos pratos, alguns dos que o chefe serve no de bacalhau, e eram aulas muito relaxadas, muito divertidas, mas que ao mesmo tempo passava bastante conhecimento, e em que comíamos muito. Sim. Essa é a parte mais... Essa é a parte boa. Sabem que é muito difícil dar uma matéria
cujo tema da pós-graduação é a gastronomia criativa, quando eu, e vocês sabem, sou um defensor do rigor da gastronomia portuguesa. Portanto, a gastronomia criativa tem que ser feita numa outra vertente que não a gastronomia da tradição do nosso país. E eu lembro-me perfeitamente que, para corresponder ao programa que nos deram e que a gente tinha que dar, nós fizemos um prato de bacalhau à Brás, que o criámos exatamente como ele é, e depois arranjámos uns figos, cortámos os figos em gomos e servimos o bacalhau à Brás com os figuinhos. E, portanto, cumprimos o programa, porque o bacalhau à Brás estava tal e qual aquele que se faz no meu restaurante e na maioria dos restaurantes, tirando aqueles que querem poupar ovo e não põem ovo, ou que querem utilizar bacalhau já de sobras e não põem, porque no de bacalhau, e vocês já ouviram isto várias vezes, os pratos são confeccionados, principalmente o prato que diz respeito às pataniscas, o prato que diz respeito ao bacalhau à Brás, o prato que diz respeito ao bacalhau à gomes de sá, todos eles são confeccionados com lombos de bacalhau. E isso faz toda a diferença. Sim. Aprendeu muito, então? Sim, sim, claro, e comemos muito. Olha, mas deixa-me só dizer uma coisa. Nós temos um comum amigo, que é meu colega, é chefe, e eu lhe disse algumas vezes durante o curso, foi nosso colega de curso também, que ele devia estar do meu lado e não do lado de lá. Porque é um jovem que hoje vamos aqui falar dele, Fábio Bernardino, tem um programa diário no Instagram, diário, é um inventor. Tem um programa na RTP que passa hoje, por exemplo. Passa hoje, nós estamos a gravar. Sim. Já não é exatamente hoje, mas costuma passar às quartas-feiras na RTP1, no programa da tarde, e que foi meu aluno, e com quem a Inês, o Fábio e mais 4 ou 5 daqueles formandos, porque isto é uma pós-graduação, é dirigida a pessoas que já funcionam, algumas não, porque são pessoas que têm outras profissões e foram aprender, mas de facto o professor aqui, o chefe Júlio, aprende muito a dar formação a estes jovens. Muito, muito. Falando acerca de professores, Inês, falando neste assunto acerca da inclusão de alunos com deficiências, limitações, outros professores já chegaram a falar consigo, não digo da escola onde está, mas outras escolas, da ordem dos professores, com queixas semelhantes? Os colegas que eu tenho fora desta escola, na verdade, como não são sequer da área técnica, não se coloca. Um professor de português não vai ter as mesmas dificuldades que nós temos, claro, enquanto diretores de curso, enquanto professores da área técnica. Nós, enquanto escola, e o chefe falou do chefe Fábio, eu conheço o Fábio há muitos anos e nós damos aulas juntos, ele também foi professor aqui do Aritson. Como somos mais novos e somos de uma área totalmente diferente do ensino, porque nós, enquanto professores, não fazemos aquela carreira normal da docência, é um tipo de ensino diferente. A verdade é que nós, qualquer desafio, estamos tranquilos e tentamos sempre ultrapassá-lo. Mais uma vez, tanto eu como o Fábio, e temos outro colega lá na escola também, quando olhamos para o Aritson, ficámos preocupados. E obviamente que pensámos como é que vamos incluir este aluno numa área que é tão fisicamente extenuante, não é? As aulas do chefe Júlio eram à noite, ou seja, nós depois de um dia inteiro de trabalho ainda íamos para a faculdade e sentimos muito o peso do trabalho, tantas horas em pé. O Aritson, por exemplo, é uma criança homem, o horário dele são apenas 4 horas diárias, porque ele não pode estar muitas horas em pé. A verdade é essa. Que esta questão da inclusão é sempre complicada, e nós, dentro dos programas de formação, existe até 2 módulos que se chamam Turismo Inclusivo e Turismo Inclusivo na Restauração. E que, com o Aritson é o nosso exemplo sempre, mas que é muito teórico.
nós falamos na inclusão na restauração de uma forma teórica, utópica, não é? Coisas tão simples como eu lhes digo, que é ter uma carta em braille, não acontece, não é? Isso não existe. Quer dizer, existe em restaurantes pontuais, existe na teoria, mas na prática ela não existe. Eu, quando andei na escola, há muitos anos atrás, tínhamos uma colega que era cega. E ela escrevia em braille. Já na altura era uma escola inclusiva, não foi em Lisboa, mas era uma escola inclusiva. Ou seja, eu fui educada também no sentido da inclusão. E se calhar por isso é que aceito os desafios de ter alunos como o Aritson ou outros alunos. Mas a inclusão nas escolas é um trabalho contínuo e que é difícil de superar, mas que se calhar tem que ser um bocadinho mais visto mais como um trabalho constante e que não é um desafio apenas para a área técnica, é um desafio para as escolas enquanto um todo. Sim. Ok. Aritson, é um desafio, não é verdade? É um desafio. Mas é isto que tu gostas de fazer. Gosto. E não sei porque, mas o chefe de está sempre a dizer para tu parares um bocado, mas tu... É sempre, não. Qual é o teu desejo quando estás no trabalho? O que é que tu sentes quando estás lá de bacalhau a trabalhar? Qual é o sentimento? Sinto alegre, sinto com as pessoas, com os colegas, a brincar, sempre rir. Sentes energia assim quando acordas de manhã? Não é um dia que chateia, tem que ir lá aturar o chefe Júlio, não. Boa de bacalhau. Eu me levanto com... Essencialmente sente-se integrado. Porque há aqui uma componente que nós ainda não abordamos, mas o programa ainda tem algum tempo, porque, e isto é muito importante, ele foi muito bem aceito pelos colegas. E às vezes podíamos estar a pensar que, está aqui este gajo, faça-te aí, não me deixas trabalhar e não sei o quê. Não é isso. Pelo contrário, há a preocupação de ele fazer o trabalho dele. E devo dizer que os dois meninos apresentadores sabem aquelas barcas de bacalhau que levam 4, né? E este menino, que eu estou-lhe sempre a dizer para ter calma, quer pegar naquilo para levar para dentro da copa. E muitas vezes os colegas, preocupados, ajudam-no. Nunca senti, em relação a ele, alguns problemas que às vezes sinto em relação a outros que não têm deficiência nenhuma. Eu diria, não parece muito bem, mas é um bocadinho de deficiência na cuca, porque aproveitam-se determinadas circunstâncias para se encostarem, para não fazerem, para não sei o quê. Este jovem, é por isso que eu digo que o nosso Estado, a nossa política de educação inclusiva, tem que se preocupar com duas vertentes importantíssimas. A primeira é da integração enquanto trabalhadores. A segunda é da integração enquanto clientes. A Inês falou aí num aspecto muito, muito importante, que eu me preocupo, por exemplo, no meu restaurante. Vocês conhecem o restaurante Bacalhau tem condições para cadeirantes, para cadeiras de roda, tem casas de banho preparadas para a inclusão. Não temos, de facto, e é uma falha, mas lá está. Nós fizemos uma vez um programa ao Turismo de Portugal, cujo objetivo era transformar as nossas emendas em emendas, umas através do som e outras através do braille. E infelizmente o programa não andou, não foi para a frente. E como devem perceber, um investimento desse tipo não tem qualquer tipo de retorno, porque o número de pessoas também não acompanha. Por isso, o Estado, no seu papel enquanto apoio social, devia ter atenção a essas circunstâncias, fazendo um plano de integração para quem quisesse, porque não se pode obrigar a estas coisas. Eu até acho que não faz sentido nenhum estarem-me a obrigar a receber um jovem como este. Porque se eu não tiver vontade de o receber e de o adequar ao trabalho,
é pior, porque ele vai se sentir, aí sim, excluído. Portanto, como dizia Fernando Pessoa, o caminho faz-se caminhando. Eu estou perfeitamente esperançado que daqui a alguns anos as circunstâncias do tratamento das pessoas com deficiência é feita de uma maneira diferente. Se calhar precisamos de ter pessoas com sensibilidade para os cargos. Eu saúdo aqui agora a nomeação da professora Ana Jorge para provedora da Santa Casa da Misericórdia. É uma médica, é alguém que foi Ministra da Saúde, que tratou, digamos, de alguns problemas, e eu trabalhei com ela diretamente através da UGT, onde estava na altura, e eu acho que é uma pessoa que, por exemplo, pode ter um programa na Misericórdia, porque as Misericórdias têm um papel e têm fundos, porque hoje em dia a situação social do país, às vezes, com a sua deterioração, leva a que as pessoas achem, sociologicamente eu não sei explicar isto, mas quanto pior, mais jogam, mais gastam dinheiro, na esperança de que vai sair, vai resolver o problema. Não resolve, perde o dinheiro. Mas quem é que ganha com isto? A segurança, a Misericórdia, que é a grande promotora dos jogos. Esse dinheiro, que são milhões, tem que ser mais bem redistribuído para os apoios dos jovens com deficiência, quer para a área laboral, quer para a área da formação, ou seja, a começar na escola. Aquilo que o chefe Júlio falou há pouco, que as pessoas, que no de bacalhau, que os funcionários incluíram muito bem, aceitaram muito bem o Aritson, não estranha, não é? Integraram, sim. E aceitaram muito bem. A mim não me estranha porquê? Porque muitas vezes, quando isso já vem de cima, quando isso já vem de si, digamos assim, não é? Que está à frente, e a forma como muitas vezes o patrão, não é? Ou o empresário trata os seus colaboradores e os ajuda, e eles veem isso, portanto, quando vem uma pessoa um pouco diferente daquilo que eles estão habituados, eles acabam por se sentir à vontade também de poder integrar, porque vem isso de cima. Acha que isso é importante? Não, acho que é importante e é decisivo. Eu tenho nos Facebooks da vida, no Instagram, etc., muitos comentários, graças a Deus e aos meus colaboradores, positivos. E um dos comentários é staff muito simpático, staff muito atento, staff com, digamos, preocupações de que está tudo a correr bem, porque uma refeição não pode ser encarada apenas como uma necessidade de se alimentar. Uma refeição no restaurante, além de custar mais dinheiro do que se a refeição fosse feita em casa, é uma oportunidade de as pessoas, mesmo que estejam sozinhas, por exemplo, na esplanada do bacalhau, eu vou metendo aqui uma achazinha ou outra, aproveitando aqui o tempo da tenda, porque aquela é a melhor esplanada do Parque das Nações. Leva 150 pessoas e ainda ontem estava com este calor que se está a sentir, estava cheia, as pessoas a olharem para o Tejo e a comer uma refeição. Portanto, a refeição em si não pode ser só vista como, digamos, um alimento necessário. Também alimenta a alma. E o pior que pode haver, não é? O tipo que está a comer bem, e vem um chato do empregado a dizer: olha, faz favor, espera. O meu pessoal não faz isso. E isso consegue-se com formação. Por isso é que sempre que as escolas, eu neste momento colaboro com três, é a Escola de Turismo de Lisboa, é a Escola de Camarate e é a Universidade Europeia. E é o ISEC, num programa que eu vou colaborar brevemente, já a nível, digamos, de universidade, mas qualquer deles tem um ponto comum. É a preocupação de transmitir conhecimento para o trabalho. Ou seja, não é estar olha, vocês têm que fazer 2 e 2 são 4 e mais 4 são 8, não sei o quê. Não é isso. É explicar como é que se chega aos 8. É explicar como é que nós podemos servir melhor o cliente. E aí, nós temos feito até um programa diferente
porque conversamos. Chego lá ao pé dele, está a tirar as coisas, está tudo a correr bem. Olha, faz antes assim, faz antes. E não há aqui a preocupação, e eu isto acho que é muito importante, porque quem dá formação e quem aceita pessoas com deficiência no seu trabalho, depois não as pode estar a criticar por criticar. Porque se as coisas não estão a correr bem, na formação, elas existem exatamente para quê? Para adquirir conhecimentos. Não é assim que se faz, é assado. Mas isso tem que ser feito com alguma uniformização e com alguma simpatia também, porque depois nós recebemos. Todos os formandos que tenho recebido no restaurante, quando se vão embora, telefonam, mandam mensagens, passam por lá, etc. E depois tenho aquela muito boa sensação. Chefe, eu tenho um outro cozinheiro que também era Harrison, não era? Erickson. Volta e meia, chefe, não há aí um extrazinho para eu fazer, não sei o quê. Tu já sabes que isto aqui é duro. Fala mal, mas eu gosto. E vão, porque é duro. O de bacalhau, na cozinha, é muito duro. E ele já experimentou e já sabe que é duro. Mas nunca se queixou. Mas, Ari, é aqui que estás neste momento a aprender mesmo a sério, porque como falámos, uma coisa é parte teórica, outra coisa é parte prática. Achas que o teu aproveitamento agora sentes preparado para o curso que tu escolheste? Sim, estou preparado, sim. E estás num restaurante lindíssimo. Sim, lindíssimo. Bacalhau. Uma vista maravilhosa. Muito bonito. Uma descontraída para o mar. Professora, ainda estamos assim nos últimos 3 minutos do programa. Qual era a sua expectativa? O que é que você gostaria de ver no futuro em relação a pessoas que têm o mesmo desejo, como o Ari, eu agora chamo de Ari também, de ter a sua vida, ter as suas oportunidades, serem assim grato, né, no meio de colegas e de profissões e sonhos. Tendo recebido o Ari, o que é que você agora gostaria, o que é que esperaria que acontecesse daqui a 3, 5 anos em Portugal? Que seria ideal? Eu gostava que o Ari fosse como são muitos dos colegas dele, que ainda hoje me ligam, com quem ainda hoje vou tomar café e que me dizem: está tudo bem, estou quase a sair da casa dos meus pais, tenho uma profissão, tenho um trabalho, sou independente. Porque lá está, ele no dia 12 de julho vai terminar, mas daí para a frente deixa de estar nas nossas mãos. Nós, enquanto escola, tentamos fazer o possível enquanto eles estão lá, sejam ou não menores de idade, porque o Ari já não é menor de idade, mas nós, enquanto escola, sentimos a necessidade e o desejo de os salvaguardar na medida em que conseguimos. Até porque Camarate é, como sabem, uma zona complicada, de bastantes problemas sociais. E eu queria que ele tivesse exatamente a mesma oportunidade que têm os outros. E quando lancei o desafio ao chefe Júlio, também era nesse sentido. Mas não sei. Esperemos que esta entrevista venha a trazer esta mensagem, esta sensibilização a muitas mais pessoas e a saber que há também, tal como o chefe Júlio, pessoas que estão dispostas a dar essas oportunidades. Chefe Júlio, sim, em 30 segundinhos, alguma última palavra que gostaria de deixar? Queria só dizer que o que a Inês acabou de dizer é, de facto, talvez o principal e o mais importante em relação ao futuro destes jovens. Mas eu tenho uma preocupação maior e essa não é possível. Eu, a Inês, a escola, tem que ser ao nível do governo e das políticas sociais, que é a circunstância destes jovens, normalmente, estes todos, terem uma família e, como todas as famílias, a partir de determinada altura, os pais, os avós, acabam por ir embora. E eles ficam um bocadinho abandonados. E, portanto, tem que haver políticas sociais que não deixem cair as pessoas a partir de uma determinada altura. Essa consideração. Foi muito obrigado por ter vindo ao bom ter programa. estado aqui. Foi um prazer, chefe Júlio, Ari. Gostaste de vir, Ari? Gostei. Foi muito bom estarmos Obrigado pelo juntos. privilégio de estar mais uma vez, chefe. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Tivemos um programa espetacular. Muito bom, já sabe que nós gostamos assim deste tipo de temas. Se você gostasse que nós falássemos de outro, gostava que falássemos de outro tema, dê recomendação nas redes sociais, teremos todo o gosto em tentar corresponder. No próximo programa teremos outros convidados, outros temas, nós contamos consigo. O resto um dia fantástico.